debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, como habitualmente com Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que merecem a atenção do painel do Guimarães em Debate, lembrando que se trata de um programa do Jornal de Guimarães, emitido semanalmente às sextas-feiras, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, não é um assunto que venha de ontem, ou do início da semana, assim podemos dizer, mas no final do mês passado houve uma sessão pública de apresentação dos resultados do Impacta. Através dessa apresentação pública ficaram a conhecer-se alguns números e o que se pretende para este programa da Câmara Municipal de Guimarães, lembrar o impacto do investimento municipal em projetos e atividades culturais, territoriais e artísticas. Ora, assim sendo, eu convidava então o painel a olhar para o tema que nos propusemos hoje e, por que não, começar por Carlos Caneja Amorim. Olá, boa noite. Boa noite, António. Boa noite, Francisca. Boa noite, Mariana. António, permita que comece com duas pequenas notas, porque dos programas que nós aqui temos tido, eu tenho feito sempre referência que eu entendo que o Presidente da Câmara é, no fundo, o mandatário de todos os vimaranenses e de toda a comunidade. E eu gostaria que o Presidente da Câmara, e, na mesma forma, eu não estou a criticar por ser o Presidente da Câmara do Partido Socialista, porque noutras câmaras que são do PSD registro o mesmo silêncio, que nós temos em curso, basicamente, neste momento, que o ensino está paralisado devido à questão da greve dos professores, da mesma forma que temos constatado, se calhar não se tem falado muito, que na Justiça os julgamentos não estão a ser feitos. E eu gostaria, de facto, que os Presidentes da Câmara passassem a ter voz, não obstante isso a questões nacionais, mas têm impacto local, e gostava que, de facto, eles tomassem uma posição. Neste caso, gostaria que o Presidente da Câmara tomasse uma posição a favor dos professores, porque a greve é justa, e da mesma forma que, relativamente à greve dos oficiais de justiça, a greve também é justa e deveria haver uma palavra, porque nas duas situações, se não se tomarem decisões, a comunidade vimaranense fica a perder. Quanto à questão do impacto, basicamente a razão de nós termos o debate hoje é porque, no entretanto, foram apresentadas contas, digamos assim, do Impacta e avançou-se com um grande número de 1,5 milhão de euros, à volta de 500 mil euros por ano de investimento nesse programa, mas também se fez uma avaliação geral também no plano quantitativo e qualitativo. E o que eu constato, primeiro, um elogio relativamente à decisão de criar um regime legal que agregasse vários tipos de apoios. Isso, aliás, é uma questão que, relativamente à minha atividade jurídica, à minha atividade profissional, que sou advogado, sou jurista, há muito é defendida a codificação, porque o legislador legisla por tudo e por nada, e por vezes torna-se difícil saber qual é a lei que é aplicável a determinada situação. Neste caso, a Câmara andou muito bem em criar um regime estruturado para vários tipos de apoios, e, portanto, começar com esse elogio. Depois é a questão que o Sr. Vereador Paulo Lopes Silva referiu, que o programa está a funcionar muito bem, mas que, de facto, a nível depois de comunicar a razão porque uns projetos são escolhidos e outros não, ainda há muito a fazer. Pois bem, eu entendo que esse é um dos pecados estruturais do programa Impacta em Guimarães. É a questão porque, de facto, é feito um esforço de transparência até em todo o procedimento. Hoje em dia só não se candidata quem não quer, porque inclusive ainda hoje visitei o site da Câmara Municipal e inclusive há um manual para facilitar a candidatura. Depois, a questão final e sobretudo na escolha entre projetos que são apresentados. E de facto aí exigia a transparência mínima, que a decisão fosse explicada porque é que uns projetos têm a aprovação e outros projetos não têm a aprovação. E como é que se operacionalizava essa explicação, essa transparência? António, em primeiro lugar, a argumentação formal, porque houve aqui uma aparente mudança no método de decisão, que é dizer que agora deixou de ser uma decisão política pura e dura e agora temos um júri que decide. Quando, no fundo, com o devido respeito, já anteriormente, se formos a ver só por esse prisma, já anteriormente, a decisão política supostamente precedia uma análise pela parte técnica da Câmara Municipal. Portanto, não é por aí a questão. O que eu entendo, inclusivamente, não estou a pôr ninguém em questão, nem estou a pôr ninguém em causa, mas o próprio júri que faz parte do Impacta, parte deles, inclusive, já estiveram envolvidos e foram atribuídos apoios. Portanto, o que eu defendo é que, inclusive, esse júri, a ser um júri
tecnicamente, totalmente distanciado e imparcial, sem haver ali impedimentos no processo de decisão. Não estou a dizer que há conflitos de interesses, não é isso que eu estou a dizer. Para ser absolutamente transparente, deveria ser alguém que nunca estivesse relacionado nem com a atribuição de apoios, quer no passado, quer no presente, quer no futuro. Para haver uma imparcialidade total. E, sobretudo, a questão de que, inclusivamente, no próprio regulamento se refere que há a necessidade de fundamentação da decisão. Como é necessariamente até do procedimento administrativo, todas as decisões têm que ser devidamente fundamentadas. Muito bem. Francisco Teixeira, já ouviste aqui alguns pontos positivos, mas também algumas advertências do Carlos Caneja Amorim, e que se te oferece dizer sobre este impacto. Antes de nada, cumprimentar-te a ti, à Mariana, ao Carlos e a todos os presentes. Bom, eu partilho de muitas das críticas e dos elogios do Carlos e, portanto, em substância, eu até divirjo dele numa leitura, que já direi qual é, mas no essencial partilho. Eu vou falar sobre o Impacta conforme eu o conhecia até há um mês atrás. Não sei, devo confessar, se na sequência deste processo houve alguma alteração estrutural à regulamentação. Portanto, eu estou a falar até há um mês atrás. Como era o Impacta até há um mês atrás. Eu acho que o Impacta tem um pecado original. Bom, antes disso, 1,5 milhão de euros em 3 anos é muito dinheiro. É preciso que isto fique claro. Portanto, a Câmara de Guimarães tem feito um apoio muito substancial, muito substantivo à produção cultural e grosso modo, em Guimarães. Não há dúvida. A Câmara de Guimarães é uma Câmara socialista. Tem estado muito presente no investimento público, no apoio direto às instituições e não tem aquela atitude liberalesca de dizer não, a cultura é uma coisa que cada um desenrasca-se e vamos apenas majorar os impostos daqueles que queiram majorar os recuos nos impostos, ou as diminuições de impostos àqueles que apoiam o mecenato cultural. Esta questão que são os socialistas que apoiam a cultura. Os socialistas e sociais-democratas, não é? Está esclarecido. Os sociais-democratas não liberais, né? Enfim, no contexto europeu, socialistas e sociais-democratas democráticos não há diferença nenhuma. E, portanto, isto de facto teve um grande... O Impacta teve impacto, tem vindo a ter impacto na vida social e na vida cultural de Guimarães. No entanto, a vida cultural social, a vida cultural em particular e a máquina administrativa, cultural, municipal e adjacente já tem uma complexidade, uma dimensão e um valor que justificava, na minha opinião, um maior profissionalismo e um maior rigor no processo da atribuição dos subsídios. E há aqui um pecado, não é preciso ser jurista, Carlos, para perceber que há aqui um pecado original do Impacta, até há um mês, exatamente, que era, o Impacta tem um júri, mas depois há uma deliberação política da Câmara. Portanto, isto não é compaginável. Quer dizer, nós não podemos aceitar, nem podemos achar que é razoável haver um júri que supostamente delibera por razões técnico-culturais. O Presidente do Júri é o vereador da cultura. Sendo que ainda por cima o Presidente de qualidade. Exatamente, sendo que ainda por cima o Presidente do Júri é o Vereador da Cultura e só acentua justamente esta hibridez e este pecado original de haver aqui uma confusão entre a dimensão técnica e a dimensão política. Ou seja, faz um concurso, mas depois quem manda é quem tem votos. E, portanto, isto não faz sentido. Ou é concurso, e se é concurso, o resultado do concurso é um resultado de natureza técnica que tem que ser administrativamente justificado e fundamentado, e é aquele o resultado. E para isso a Câmara tem que deliberar um novo mecanismo de procedimento que isente esse júri dessa diminuição de partida que o facto depois de ter que ver aprovada a sua decisão técnica na Câmara lhe impõe, assumar o facto de o júri ser o vereador. Quer dizer, como é que nós temos um júri técnico se o vereador, que é por definição um político, faz parte do júri? Portanto, eu acho que há aqui este pecado original da partida. E como se ultrapassa isso, para si? É exatamente como eu disse, a Câmara tem que deliberar no sentido, tem que ver qual é a lei habilitante que lhe permite que o mecanismo de decisão técnica seja, se quisermos, exportado para uma organização técnica e é que a Câmara depois tem que fazer uma validação meramente formal, ou seja, ver se os procedimentos, não é? Se os procedimentos foram cumpridos, mas não ter uma palavra a dizer
sobre nada do resto. Porque pode ter, também pode simplesmente dizer eu não concordo com isto, só voto a favor se a hierarquização a priori for outra. E muito menos os políticos podem então, fazer parte dos procedimentos técnicos. Esta é o primeiro pecado original. No entanto, há outros pecados. Só perguntava. Entendes que os próprios requisitos que eles estabelecem no regulamento para a avaliação são demasiado conceitos abertos e conceitos indeterminados que, inclusive, até ainda vêm piorar a questão da decisão depois? Não considero. Por uma razão muito simples. Os critérios de avaliação, é disso que estás a falar. Os critérios de avaliação serão sempre de natureza... Serão sempre de natureza subjetiva. A questão não é essa. Não é possível estabelecer critérios de pura objetividade capaz de eliminarem toda a indecisão, toda a arbitrariedade. Não é possível. Não é possível. Agora, o que é possível é uma coisa que é óbvia. É que aqueles critérios têm que ser valorados. E essa valoração, critério a critério, projeto a projeto, tem de ser conhecido do concorrente. Ou seja, como acontece nos concursos da Direção-Geral de Artes e Espetáculos. Ou seja, tu concorres, há um conjunto de critérios e os projetos são valorados segundo aqueles critérios em X pontos, segundo este critério em Y pontos, segundo aquele critério em Z pontos. E tudo somado dá uma decisão final, que evidentemente as pessoas podem concordar, não podem não concordar, podem ter que recorrer por razões formais, a que se deve somar aquilo que tu já disseste, que é quando o resultado do concurso tem que ser público. E o resultado do concurso não é público, neste momento o resultado do concurso não é público. Só se sabe a quem sai o subsídio. Por assim dizer, é-lhe comunicado que saiu. Aos que não saem, é-lhes comunicado que não saiu. Ora, é uma grelha com quem é que foi atribuído. Com quem foi, mas não se diz quem não foi. E por que não foi? Só os próprios é que sabem, individualmente considerados. Não se diz quem não foi, não se diz porque não foi. Bom, claro que há para mim aqui uma estranheza, é que os seus vereadores também não querem saber, não é? Não querem saber, e para mim essa é uma estranheza. Não é? É uma estranheza importante. Bom, para já, fico por aqui. Voltaremos já aí, porque agora importava também ouvir a Mariana Silva sobre esta questão, e eu perguntaria ao Mariana, também, a exemplo dos teus colegas de debate, tens coisas com que concordas e outras que estás em completo desacordo? Antes de mais, boa noite a todos. Eu hoje só trago dúvidas. Não trago certezas, nem trago sequer uma opinião formada acerca do Impacta. Eu relembro, e acho que não estou a errar na minha avaliação, que o Impacta surgiu durante a pandemia para também ajudar as associações a manterem as suas portas abertas e a permitir que, tendo, para além dos outros subsídios, também repartir aqui por programas e por atividades que possam fazer. Mas quando nós ouvimos falar em Impacta, eu pelo menos, não é? Quando ouço falar num projeto de impacto que vai trazer novos públicos, que vai trazer novos projetos, que vai trazer a ilusão de que o Impacta traria aqui um novo sangue e novas ideias para Guimarães. E novos públicos para Guimarães, porque é disso que se pretende. Não é por acaso que, passados 10 anos da Capital Europeia da Cultura, se esteja a fazer um estudo, não é, relativo à cultura e de como é que se vai continuar a trabalhar a cultura em Guimarães e os espaços que temos culturais e programas é que eles vão ter e o que é que as pessoas pretendem e o que é que o público vimaranense pretende também ter na sua cidade. Isto tudo englobado nesta reflexão, depois quando olhamos para o Impacta, parece que a montanha pariu um rato. Parece que não há aqui grandes oportunidades e depois as verbas são tão espartilhadas que fica a ideia de que grandes projetos, grandes ideias que precisassem de um financiamento superior não dá porque está espartilhado por projetos que nós já conhecemos e que já têm continuidades há anos. Mariana, merecem este financiamento. Mas o argumento de Francisco aqui, 1,5 milhão de euros é uma verba considerável. É considerável e todos aqueles que ganham esta verba, a sua verba dentro do Impacta, merecem a verba e seja para manter a sua atividade, seja em inovação como temos em projetos individuais, mas esperava-se mais inovação. Na minha opinião, esperava-se mais e esperava-se que este programa que vem, no fundo, trazer aqui, ou pretende trazer aqui um ar fresco
à cultura e pretende dar lugar aos artistas, porque nós vejamos, as associações já têm os seus apoios e os seus subsídios. O artista individual é sempre aquele que acaba por sair prejudicado. E nós precisamos de perceber se queremos ou não, se queremos continuar a apoiar num caminho de seguimento daquilo que já é conhecido, ou se pretendemos que haja realmente uma visão de futuro, uma visão de inovação, uma visão de novos públicos para Guimarães, e aí sim fazer um financiamento mais certeiro. E daí exigir-se que o júri seja também mais competente na área da avaliação de projetos inovadores. E eu não sei se o júri recebeu ou não noutras alturas, não faço ideia, não conheço, a não ser o seu vereador, mas de resto nós temos é que ter gente que esteja capacitada para analisar os projetos e para que ano a ano estes projetos sejam mais desafiantes, mais desafiadores e que tragam para Guimarães uma outra visão de cultura, que tragam para Guimarães realmente a diferença. Porque é isso que se vê noutros municípios em que também o apoio cultural não fica muito atrás daquele que é o apoio de Guimarães. Há um outro pormenor que me preocupa, António, e que inclusivamente os números que foram divulgados nessa apresentação por Paulo Lopes Silva, seu vereador da Cultura, e que, à partida, vamos ter a esperança matemática, digamos, de que foi pura coincidência, que no segundo semestre, quer no primeiro semestre de 2002, quer no segundo semestre de 2002, os valores do Impacta baixaram consideravelmente. O que é que eu quero dizer com isto? Que o Impacta não esteja relacionado com anos eleitorais. Porque, de facto, isso seria mais uma influência negativa que necessariamente levará a uma crítica. E que, se de facto nós constatarmos, julgo que no segundo semestre de 2022 foi onde teve apoios mais baixos, à volta de 80 a 90 mil euros. O que não deixa de ser um pouco surpreendente. O seu vereador tentou justificar dizendo que eram projetos, que havia muitos projetos antigos que não foram concretizados e, portanto, foram concretizados nesse segundo semestre. Com o devido respeito, essa argumentação não colhe. Não colhe e não vejo relação com a realidade. Mas há uma outra situação que eu também chamaria a atenção de quem decide a nível de políticas públicas de cultura, que é, e que inclusive está muito em voga, inclusive agora em Inglaterra, com a situação a novas infraestruturas da cultura, decisores da cultura entendem que o investimento em Londres, por proporção a todo o país, é completamente exagerado e que, portanto, tem que se começar a retirar do investimento de Londres para o resto do país. E, para além disso, que era aí que eu queria chegar, porque o programa, inclusivamente, é bastante sofisticado, o Impacta. Intelectualmente muito bem construído. Inclusivamente falo na mobilidade de auto... Concordo, é muito semelhante aos regulamentos nacionais. Deixa-me só te explicar. Não tem nada de especial. Acho bastante interessante a questão da mobilidade. Não, mas para ver todas essas situações e criar ali um regime estruturado e interligado. Para além de ser prejuízo dos defeitos que nós já aqui falámos. Mas a questão, inclusive, da mobilidade, da criação de Guimarães para fora do Conselho, no plano nacional e para o plano internacional, parece-me que até nisso foram esse pormenor e achei bastante interessante. Mas era importante perceber e exportar parte do custo da cultura e, sobretudo, impor essa ideia da mobilidade, que é, por exemplo, impor despesas que são assumidas pelo Orçamento de Estado através do Ministério da Cultura, impor que haja mobilidade, por exemplo, nos produtos que são feitos no São Carlos, que são feitos em São João aqui no Porto, nos teatros nacionais, em que haja a necessidade de mobilidade de impor que esses produtos também venham aqui a Guimarães, que venham ao Centro Cultural Vila Flor e que venha uma vez por ano um desses... Portanto, é uma forma de nós termos... Ou seja, uma excentricidade a nível nacional. Exato, no sentido de nós termos cultura... Isso é uma opção política. No sentido de nós termos cultura de qualidade sem ser à custa do orçamento municipal. Que é uma forma de criar este ecossistema. Tem a ver com o impacto. Não, eu estou a dizer que o impacto, depois é a questão, tu ao teres aqui política de produtos de qualidade, significa, e que não tem custo financeiro, liberta-te para que haja outros valores, porque os gastos financeiros da cultura em Guimarães não se fingem... Uma opção de oficina. Eu entendo, quando estamos a falar, Mariana, há uma programação. Compreendo perfeitamente. Quando nós tocaste num pormenor, inclusivamente há pouco, quando referiste, que é há necessidade de estarmos sempre em estudos, em termos de política, estratégia e cultura, quando Guimarães supostamente foi pensado no plano da cultura em 2012, como tu referiste muito bem. Agora,
Eu nunca vou criticar ninguém por tentar pensar e definir uma estratégia, que é aquilo que a Câmara Municipal está a fazer. O que eu entendo é que, nesta estratégia mais holística, mais global, mais interligada da cultura em Guimarães, podia-se colocar essa questão de a oferta cultural também ir buscar, no fundo, dinheiro ao Orçamento de Estado através desses produtos culturais que podem ser desfrutados pela comunidade guimaranense. E, por sua vez, libertar os valores que a Câmara Municipal, como eu digo, o investimento da Câmara Municipal não se cinge só impacta, também tem a ver também com o custo da oficina. Agora, nós depois temos que, inclusive, colocar a questão, não sei qual é a opinião de Francisco, Vamos ouvi-la, se só aqui 30 segundos. Francisco nisto tem muita mais autoridade, porque inclusive tem um histórico ligado à criação cultural em Guimarães, que é indiscutível e que é público e, portanto, é indesmentível, mas, inclusive, perceber a posição que a Câmara Municipal relativamente ao mundo associativo, ao tecido associativo, se não foi puxado demasiado no fundo, para a influência, para o perímetro da Câmara Municipal, e acabaram as associações por perder a autonomia e alguma autoridade que eu julgo que é fundamental para que a comunidade seja mais viva, inclusive no plano cultural. A tal municipalização das coletividades, é isso? Francisco. Não, eu acho que a questão central são aquelas duas questões que foram aqui referidas, mas há outras. Aliás, eu já chamei a atenção aqui no programa, que são muito relevantes. O Impacta tem vários subcapítulos, não é? Pode-se concorrer a infraestruturas, a investimentos, etc, etc. Criação, etc. Mas há uma distinção que o Impacta não faz e que tem que fazer, na minha opinião, tem que fazer. E que é um erro que não faça. É a distinção entre aquilo que é a criação individual e a criação comunitária. Não faz. Ou seja, faz lá referência. Mas não faz a distinção. Ou seja, concorrem na mesma rubrica os criadores individuais e as instituições comunitárias e as comunidades. Ora, não faz sentido que a pessoa individualmente considerada esteja a concorrer em conjunto, esteja a concorrer em pé de igualdade, com uma comunidade que está instalada, que tem provas dadas, que tem um histórico, etc, etc, etc. Isso é um erro. É um erro que favorece as lógicas individualistas, as lógicas sociais fragmentadas, favorece a criação individual em detrimento da criação coletiva. A criação individual é muito importante, não nada a dizer. Agora, é um domínio de criação com efeitos político-sociais muito diferentes da criação comunitária. Portanto, essa distinção devia ser feita e não é de todo feita, e é um erro que não seja feita. Mas não achas que há uma razão política para isso? Eu não percebi. Só um bocadinho. Da lista que saiu, achas que quem sai beneficiado é o individual? Não, eu não quero fazer essa análise. Não quero fazer essa análise. Não fiz essa análise. Não vou fazer essa análise. Não farei essa análise. Não farei essa análise. Agora, o que eu sei... Não farei essa análise. Agora, o que eu sei é que não faz sentido que um criador individualmente considerado concorra em circunstâncias de igualdade com uma comunidade que envolve 20, 30, 40 pessoas, um histórico social, um histórico identitário. Isto não faz sentido. Mas esse criador não tem também um histórico individual, não tem um currículo, não Pode ter ou não, mas não é uma comunidade. É um criador individual. São duas realidades distintas. As duas merecem ter apoios, que isso seja claro, nada contra os criadores individuais, antes pelo contrário. Mas os dois têm que ter, mas têm que ter concursos separados. Não concorreram uns contra os outros. Sentido, porque as lógicas são completamente distintas e acho que isso é até perigoso, porque pode criar uma lógica de competição, uma lógica de por mercado. Enfim, a criação é uma coisa... Como é que disseste? Aparente real. Não sei, quer dizer, de competição individual, criando um mercado criativo que depois, na verdade, já não corresponde à verdadeira criação, mas corresponde apenas a mercado. E isso é um bocado perigoso. Posso fazer uma pergunta, Francisco? Podes, mas eu concluía rapidamente. Era só sobre isso que estávamos a falar agora. Qual é a tua opinião pura e sincera, que eu espero que eu sei, se a questão dessa construção comunitária, como referiste, inclusive envolvendo a própria comunidade, 30, 40 pessoas, não é tão controlável, tão dominável e, portanto, se calhar não interessa tanto apoiar? Não sei, eu sei que são duas realidades distintas.
Eu estou em tese, estou a falar em tese. fugiste à pergunta. São duas realidades distintas e, portanto, têm que ser abordadas de maneiras distintas. Não podem ser metidas as duas no mesmo saco. E, portanto, têm que ser abordadas de maneiras distintas. Mas o problema não é só esse. Há outros problemas que não são suficientemente considerados. Há a questão da transparência, que já vimos. Há a questão do júri. É facto importantíssimo. Quer dizer, hoje o júri são 5 pessoas, 5 efetivos e 2 suplentes, um é o vereador, e, por regra, 2 outros membros do júri são ou foram funcionários da Câmara Municipal de Guimarães ou da Oficina. Bom, isto não faz sentido. Quer dizer, não se pode falar verdadeiramente. O apoio já anteriormente. Claro, e muitos deles já foram concorrentes, ou as suas próprias instituições são concorrentes elas próprias. Não elas individualmente, mas as pessoas, as instituições. Portanto, isto não faz sentido. E não há nenhuma razão hoje, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do know-how jurídico, da tecnologia da organização, que não seja possível apresentar uma proposta à Câmara que torne isto limpo e claro. O que não impede também que a Câmara defina globalmente critérios para cada um dos anos, critérios globais. Que é mais importante a música num ano, é mais importante o teatro no outro, é mais importante a música clássica num ano, é mais importante no outro a música pop. Há, porém, uma questão aqui, é uma questão polémica, e aí eu tenho dúvidas, mas acho que vale a pena ser pensada, porque pode criar aqui uma distorção muito grande no Impacta, pode já ter criado uma distorção muito grande no Impacta. É que podem concorrer ao Impacta pessoas, a título individual e instituições, que não estão a viver em Guimarães. Mas tem que ser a produção, tem que ser feita cá. Sim, há sempre uma ligação a Guimarães. Também mau era, quer dizer, um indivíduo vem de Portimão para fazer a produção em Olhão, nunca passava da coisa de ninguém. Mas entendes que tem que necessariamente ser... Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Se nós não tivermos critérios muito estritos e muito rigorosos, corremos o risco Até porque os jornais foram remetidos para a periferia, para conselhos de mídia. Corremos o risco de vir empresas e pessoas do exterior concorrer, que se profissionalizem a fazer concursos para o país inteiro e também em Guimarães, para captarem os subsídios com os subsídios da comunidade vimaranense. E pode até acontecer que há instituições de fora de Guimarães que se criam propositadamente, porque têm algum know-how, para concorrerem aos subsídios de Guimarães. Eu acho que isto é altamente duvidoso. E notem, eu não estou a dizer que é errado, estou a dizer que é duvidoso e que merece uma reflexão muito séria. Porque, no limite, esta gente, com todo o respeito, as pessoas que vêm de fora, que não vivem em Guimarães, que não têm nada a ver com Guimarães, a cultura é universal, dir-me-ão, não é? Bem, eu já sei, não é? Mas que não têm diretamente a ver com Guimarães, podem concorrer e levar metade do impacto, nada impede. De acordo se houver qualidade dos projetos. E pode haver. Vamos ouvir a Mariana. A questão é realmente esta, não é? É criar... porque isto leva a que as pessoas criem associações para poderem ter acesso aos subsídios ou a estes apoios. E claramente, foi aquilo que eu quis dizer no início, é que nós não podemos ter no mesmo patamar e dentro da mesma avaliação as criações individuais e as associações ou coletividades que já têm um trabalho no território e que merecem com certeza todo o apoio, como as criações individuais. Nós precisamos é de perceber o que é necessário para o Conselho, o que é que a Câmara quer apostar na cultura, apostando, o Carlos acha que a verba é pequena, nós achamos sempre. Eu acho que a verba para a cultura é sempre pequena, quer seja a nível concelhia, quer seja a nível nacional. A nível nacional com problemas gravíssimos. E por isso, a nível local, estes problemas são transportados, porque como eu dizia no início, como nós partilhamos toda esta verba, depois há verbas muito mais reduzidas que se calhar juntas num grande projeto poderiam dar aqui uma dimensão vale a verdade. àquilo que se pretende enquanto projeto artístico. Mariana, neste último concurso da DGEST seria um bom exemplo para Guimarães. Porque sabe-se que há tantos projetos apoiados com X dinheiro durante tantos anos. Tantos projetos com X dinheiro durante tantos anos. Isso não foi assim tão linear. Não, foi. Agora as pessoas não queriam impugnado por vários. Não, mas eu ia dizer isso a seguir. Eu não ia esconder isso. E foi dito quais foram os projetos que ganharam e sabe-se quais são os projetos
que perderam. Sabe-se quais foi os itens que foram considerados, os E pontos aqui que não foram dados, sabe. é que não se sabe nada disto. Exatamente. Não é? Mas Agora, aqui também há um valor que o Carlos estava a falar do Orçamento de Estado, que é dedicado aos espaços culturais, que para já em Guimarães ainda não é. sim, mas isso é outro Eu acho que assunto, ainda não é o assunto que ainda não impacta. estou cá. Na volta e meia há... Exatamente, Financia-se, mas a questão é que se tu tiveres essa ajuda, o município depois também consegue transportar Sim, mas não é esse assunto, mais claro, mais claro. valor para os Claro. projetos individuais ou para os projetos coletivos, que também merecem, não deviam era estar a avaliar pelo mesmo júri, porque vejamos, há uma associação em Guimarães com X anos, naquela freguesia. Vai a júri. Porquê que vai a júri? Porquê que há de Mariana, vale a verdade, um concurso para apoio vale a verdade, associações que já vale a são conhecidas, verdade, já são apoiadas pelo vale a verdade município? que a Câmara introduziu uma Eu coisa... não estou a dizer que não tem que haver, Não, eu estou a colocar a há questão. uma Vai a coisa concurso antiga porquê? que foi ligeiramente especializada, há uma coisa muito antiga que foi ligeiramente especializada, ou seja, ligeiramente tornada mais consistente, que foi os eventos ou as festas de interesse concelhio, que não vão a júri. Não é? Exato, que tem uma que não verba vão a júri, própria tem uma no verba orçamento. própria que não vão a júri. Exatamente. E, portanto, isso poderia eventualmente ser mais alargado a Tens outras as comemorações instituições. de 25 de Abril que não vão a júri. Exatamente, e instituições. Mas aparecem Não é? aqui E também, instituições. não é? Por isso não se percebe. Instituições, há produções... O Impacta financia quer o plano de atividade anual, quer Exatamente. atos culturais em concreto. E talvez faça sentido. 25 de Abril é igual aqui como é em Longos. Não, mas É a mesma pode coisa. Mas financiar, 25 de Abril. pode E o financiar. Conselho é o mesmo. Certo, mas A pode- festa de Natal é igual em Guimarães como é Não, numa Mariana, freguesia. Estamos É a igual. dizer, é mais de uma lógica de financiar a atividade cultural de determinada associação que tem uma atividade. Mas isso é feito. Também, isso é feito. Mas tem que Eu acho- querer, mas tem que Eu acho que deve ser feito. Aqui é porque é que se espartilha. Não, podia ser concentrar mais. O que faz, por exemplo, a nível nacional de gesto é o seguinte. Eu estive agora envolvido num projeto desses, que até ficou em segundo lugar a nível nacional, vale a verdade, que foi a construção de uma... Bom, não importa, de um ciclo de óperas no país, que também vai passar por Guimarães, que foi, no plano musical, os senhores têm 3 conjuntos de financiamentos de 50 ou 60 mil euros para 3 anos. E, portanto, cria-se uma concentração. Não se cria uma hiperdispersão. Claro que, do ponto de vista político, isto depois é problemático. Fica mais gente fora. É preciso que isto fique claro. Fica mais gente de fora e, obviamente, as pessoas que ficam de fora protestam e impugnaram porque acham que os critérios não foram bem aplicados. Em virtude, não do... Acho eu não tenho o rigor das impugnações, mas não das questões formais, porque as questões formais foram globalmente bem feitas, mas porque não concordam do modo como foram aplicados os critérios. E, portanto, tem todo o direito em impugnar. Francisco, vamos deixar a Isso é Mariana absolutamente justo. concluir para depois Sim, irmos para o final. a minha questão é esta, é para além da questão do júri, da transparência e de se perceber realmente o que é que se pretende com o Impacta. O que é que se pretende com o Impacta? Pretende-se espartilhar, pretende-se apoiar os mesmos com outro apoio, porque já existem outros. O que é que se pretende fazer com isto? Quando a ideia deveria ser a de inovar e de trazer para Guimarães um ar fresco, uma outra visão. E o apoio desta classe que é tão... que tem tantas dificuldades, que são os artistas, desde o senhor da luz e do som até ao criador, não é, da ideia, e depois todas as pessoas que estão à volta para pôr um projeto de pé, é preciso considerar também isso. E se o Impacto nasceu de uma dificuldade, que foi a que a pandemia Não, nos trouxe, o impacto é anterior à o Impacto tem pandemia. 3 anos. Mas é... E foi em resposta... Não, foi em anterior à resposta... pandemia. Tem 3 anos. Por Eu isso, acho que é... foi em resposta Bom, às não necessidades- quero jurar, às mas nem ideia necessidades que é Havia anterior. outro programa, eu acho que outro dá. programa. E acho que Havia ainda há. outros programas que Acho que depois ainda eles está de agregaram-se. pé. Agora Não está de regulamentos. pé o outro. Ainda há outros ele programas mais- complementares, mas os outros Muito bem, regulamentos vamos foram- deixar E a por Mariana isso, concluir, aqui, estamos a no questão limite. seria realmente perceber o que é que se pretende com o Impacto. E neste momento não se percebe. Ora bem, mas estamos mesmo no limite do tempo. Já, Carlos Canas Amorim, um minuto final para este assunto. Relativamente a este assunto, António, eu acho que nós, no essencial, o que nós defendemos, no fundo, para o Impacto é a necessidade de mais transparência. E, sobretudo, um regime que seja mais garantístico, no sentido de garantir a que todos os criadores vimaranenses, todas as associações, sejam associações puras e duras, sejam associações de âmbito mais comunitário, sejam individuais,
que de facto tenham a garantia de que se concorrerem vão ter um tratamento justo. Isso para mim é fundamental. Porque inclusivamente o que nós constatamos, é muitas vezes o rumor público, inclusivamente eu sou confrontado muitas das vezes com alguns operadores no plano da cultura que querem que nós denunciemos, e eu digo não, se de facto a situação é como diz, vai ao concurso e faz lá o requerimento e explica a situação. Porque de facto depois há aquela situação em que por vezes quem atua no plano da cultura sente que há filhos e enteados. Eu não estou a dizer que é real ou que é concreto, mas há esse sentimento. E depois é aquilo de se reclamar ainda pode ser pior. E, portanto, nós temos que ter necessariamente, e aí concordo plenamente com o Francisco, que deve ser pública toda a decisão, quer o daqueles que são escolhidos, quer aqueles que não foram escolhidos. E as razões pelas quais não foram Não, escolhidos. a fundamentação. A fundamentação. Eu só quero dizer uma última coisa. Tem que haver apoios para as instituições, para as associações, instituições. E nunca se agrada a todos. Nunca se agrada a todos, não há nada a fazer. E tem que haver apoios para a criação individual. Mas, eu como socialista, acho que deve haver um enfoque, sobretudo, no apoio institucional. É preciso que isto fique claro, eu quero deixar isto aqui claro, porque acho que há um perigo muito claro, na minha opinião, em Guimarães e fora de Guimarães, e até no mundo inteiro, de claramente criar um mercado cultural, não é? Um mercado cultural, a história das indústrias culturais, que tendem justamente a alienar o próprio criador e a transformar o próprio criador, na verdade, num escravo do mercado e muitas vezes num inventor, no mau sentido da palavra, não é? De uma coisa um bocado lunática. E tem que haver espaço para a criação individual, sem a menor dúvida, mas mais importante que a criação individual é a criação que ocorre no contexto comunitário, porque há a criação individual no contexto comunitário, não é? No contexto de uma tradição e de um controle democrático, passa a expressão, de um controle democrático e de uma vitalização democrática. E isso, para mim, é mais importante, sem desmerecer a relevância da criação individual, que a ideia de um mercado dos criadores. Mariana Silva, então, Pegando nesta ideia do mercado, eu acho que em Guimarães temos que deixar de comprar cultura pronta a vestir sem sabermos se temos clientes que vistam aquele também. Que é isso que está a acontecer em Guimarães. há uma sintonia entre a oferta e a procura, é isso, Mariana? Eu acho que sim, eu acho que há. E quando a gente pensa que vamos evoluir para um outro patamar, continuamos no mesmo. E o convite de sempre que faço ao painel no sentido de olharmos para outro assunto que ainda merecia ser tratado, mas assim, muito brevemente, algo que não foi dito e merece que seja dito. Carlos Carajá Amorim. António, hoje vou partilhar neste minuto final uma preocupação, que estamos a chegar ao limite da apresentação da candidatura para a Capital Verde Europeia por parte de Guimarães e, de facto, a informação é bastante exígua, para não dizer nenhuma. Neste momento, eu não sei em que condições é que está a candidatura. O Dr. Domingos Bragança tentou envolver a comunidade, mas pareceu-me que foi mais uma questão formal do que substancial, porque nós comunidade, não percebemos de facto em que estado está a preparação da candidatura. Espero que esteja, no fundo, limite-me a ter esperança de que estão a trabalhar no sentido certo para que Guimarães possa ter sucesso. E Francisco Teixeira, neste minuto final, o que é que nos reservas? Reservo apenas... A tua sugestão, o que vem daí? Não, a minha preocupação e a minha sugestão é que não esqueçam e que leiam a Natália Correia. Faz hoje 30 anos, hoje dia que estamos a gravar, que morreu a Natália Correia. A Natália Correia é uma das maiores poetas, uma das maiores poetisas portuguesas do século XX. Uma poetisa absolutamente admirável. Foi deputada a um grande partido. Foi deputada do PPD. Eu tenho um amigo meu que já morreu que diz PPD e não PSD. Foi deputada do PPD e era de facto uma grande poetisa, mas não era só uma grande poetisa, era uma grande personalidade. Era uma mulher de uma coragem cívica, intelectual absolutamente surpreendente, de uma coragem psicológica. Era uma mulher da noite de Lisboa, não é? A criadora do Procópio, né? Do Botequim, peço desculpa, o Procópio foram outros criadores. A criadora do Botequim foi deputada pelo PPD, defensora da liberalização do aborto, numa altura em que toda a gente do PPD era contra a liberalização do aborto, não é? E é conhecido o poema do Morgado, não é? E era, para além disso, era uma mulher belíssima, como há homens belíssimos, era uma mulher belíssima, que juntado à coragem, à inteligência
e à ousadia dela, uma das personalidades maiores do século XX. E à criatividade. Mariana Silva, tu o que é que vais trazer aqui? Eu venho à deixar reflexão? números e como esta semana se discutiu também na Assembleia da República a questão do custo de vida e dos preços e esta questão está muito em cima da mesa. Dia 18 de sábado vai haver uma manifestação da CGTP em Lisboa e mais uma vez porque não se compreende como é que todos os dias são anunciados novos lucros milionários e milhões de trabalhadores continuam tão apertados na sua economia. Na quinta-feira, a SONAI anunciou 218 milhões de euros de resultados líquidos, já depois de impostos e despesas pagas, mas distribuíram aos acionistas 243 milhões. Ou seja, para os acionistas foram arranjar mais 25 milhões do que os lucros que tiveram. Para dar aos trabalhadores, não arranjam 100 euros por mês para cada um, que só representaria cerca de 50 milhões de euros. Os grupos económicos têm 11 milhões de euros por dia. Só a banca privada lucrou 4,4 milhões por dia. Mais de 3 milhões de trabalhadores ganham menos de 1.000 euros por mês. 385 mil crianças na pobreza e na nossa comunicação social em Guimarães saem uns números também assustadores, que são 868 famílias que vivem em condições indignas. E isto é intolerável. E deste modo, Fiquei com chegamos ao depressão, final- António. Fiquei com depressão com os números da Mariana. Mas é para ter mesmo. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Aqui Mas é para ter. olhamos para o impacto, procuramos compreender melhor, esclarecer aqui algumas dúvidas. Um convite sempre para nos seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.